Hugo Mota e Alcolumbre vão salvar Bolsonaro? Acabou! Moraes manda Bolsonaro cumprir pena imediatamente e escolhe o local da prisão. Hugo Mota e Alcolumbre vão salvar Bolsonaro? Tava tudo nebuloso sobre a anistia no começo dessa semana, mas agora tá tudo mais claro, como eu vou te contar. Mas ao mesmo tempo tá tudo mais sombrio. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, eles têm hoje a chance de enfrentar o Lula e pautar a anistia para salvar o Bolsonaro. Mas será que isso vai acontecer? Fica comigo até o final desse nosso encontro com justiça, que eu vou te mostrar tudo sobre isso em 3 pontos. Primeiro, como que a anistia tá no Congresso? Segundo, por que Hugo Mota e Alcolumbre poderiam pautar a anistia? E terceiro, se existe hoje a esperança de que ela seja aprovada. Bora então direto ao primeiro ponto. Como você sabe, hoje no Congresso Nacional existe uma movimentação para transformar a discussão sobre a anistia em uma discussão sobre dosimetria das penas, ou seja, mudar a pena dos crimes pelos quais os envolvidos do 8 de janeiro e Bolsonaro foram condenados. Isso é feito pelo deputado Paulinho da Força, que é um aliado dos ministros do STF. A urgência para a votação desse projeto de lei de anistia já foi até aprovada, mas como não existe um consenso sobre o que deve avançar, se é a anistia, se é a dosimetria e em que termos, o projeto está parado. O próprio Flávio Bolsonaro, ele já disse que a oposição, a direita, ela não quer discutir dosimetria, mas sim a anistia. Tá, mas será que Hugo Mota e Alcolumbre eles podem vencer as resistências do governo e da oposição e colocar isso em votação? Para ganhar nosso tempo aqui, eu vou pedir para você fazer isso que está aí na tela e vamos direto para o segundo ponto. Como eu falei para vocês, o projeto da anistia estava parado. Agora, deixa eu acrescentar uma informação. Ele estava parado sim pelo impasse na discussão entre oposição e governo, mas também porque o Hugo Mota travou o projeto em razão da sua proximidade com o governo e com o STF. Ele não queria desagradar o Lula e não queria desagradar os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O Alcolumbre, por sua vez, ele é muito amigo do ministro Alexandre de Moraes e ele também estava fechado com o governo Lula. Só que o cenário mudou. Hugo Mota ele perdeu a paciência com Lindenberg Farias, o líder lindinho do PT na Câmara dos Deputados, e ele rompeu com o governo. Já Alcolumbre, ele viu o Lula indicar o Jorge Messias ao STF e não o Rodrigo Pacheco que ele queria. E o que ele fez? Também rompeu com o governo Lula. E aí se formou um cenário perfeito, né? Ambos brigados com o governo que é contra a anistia. Então eles podem agora ajudar a passar a anistia. Juntou a fome com a vontade de comer. Seria só a oposição se aproveitar desse momento, mas será que deu certo? Será que os chefes do Legislativo eles vão pautar a anistia? Bora então para o nosso terceiro ponto. Infelizmente, a resposta inicial é não. Não vão pautar a anistia. O Hugo Mota ele já voltou atrás, principalmente porque ele não conseguiu a aprovação dos seus chefes, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Mas e o presidente do Senado, hein? Qual é a posição dele? Será que tem chance de avançar por lá? A resposta é também não, infelizmente. O Alcolumbre está pensando em como se vingar do governo que indicou o Messias, mas tudo indica que ele deve fazer isso focando na sabatina do Messias, em barrar o Messias. Aliados do Alcolumbre dizem que ele permanece com a mesma opinião de antes. Ele é a favor da dosimetria, mas ele não vê espaço para que isso seja votado em 2025. Ou seja, em bom português, ele não quer votar isso em 2025, essa é a verdade. Porque se você acha que não vai ser aprovado, Alcolumbre, Mota, se eles acham que não vai ser aprovado, eles botam em votação. E aí a anistia perde e eles ficam bem com o STF, bem com o governo. O problema é que eles acreditam que se botarem em votação pode sim ser aprovado. E aí eles ficam com esse lero-lero, dando desculpa e segurando. Gente, infelizmente para todo mundo que está sofrendo injustiças nesse cenário, é muito difícil passar a anistia. Quando você tem presidentes das casas com rabo preso no Supremo, e o Supremo é contra isso. E a gente não vai conseguir avançar a anistia e mudar o Brasil enquanto a gente vê este tipo de coisa aí, ó. Renan Calheiros é o favorito ao Senado em Alagoas agora, gente. Novembro de 2025.
O problema é que boa parte do povo ainda não acordou para as consequências de votar em alguém como Ronan Calheiros, que teve o seu nome presente em vários escândalos do passado e longe do que a gente precisa para mudar o país. Mas agora eu quero te dizer que tem um jeito de você sim influenciar o futuro e agir contra isso e contra as injustiças que nós vemos no país. Venha você também lutar junto conosco, faça parte do nosso time de guerreiros do Partido Novo, que defende a anistia, bandido na cadeia, a liberdade de expressão, combate à corrupção, a contenção dos abusos do governo Lula e do STF. Você pode fazer a diferença sozinho, claro, mas guarda o que eu vou te dizer na sua mente. Nenhum soldado conquista uma cidade sozinho. Então vem se filiar agora acessando deltandalagnol.com.br/novo ou você clica nesse link aqui que eu vou deixar na tela para você fazer a sua filiação. Ou então na descrição, também nos comentários vou deixar o link. E você vai fazer parte do mesmo exército de que eu faço parte. Marcel Van Hatten faz parte, Jeffrey Chikini faz parte e muito mais gente. E vai ter uma série de cursos à sua disposição para você ganhar ferramentas para mudar o país. Com a eleição de membros do Partido Novo para o Senado no ano que vem, a gente pode mudar esse cenário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Acabou! Moraes manda Bolsonaro cumprir pena imediatamente e escolhe o local da prisão. E adivinha aí se a medida é legal ou é ilegal. Vai me contando o que você acha aí nos comentários. E para tudo o que você está fazendo e presta atenção nisso aqui, ó. O Alexandre de Moraes ele determinou o fim do processo do Bolsonaro e o início do cumprimento da pena. Então, nesse nosso encontro com a injustiça, eu vou te explicar 3 coisas. Primeiro, o que aconteceu no processo do Bolsonaro nesse momento. Segundo, eu vou te contar qual é o local que o Moraes escolheu para o Bolsonaro cumprir pena. E terceiro, por que é que o Moraes escolheu esse lugar e se isso é legal ou se isso é ilegal. E adivinha? Bora então direto para o primeiro ponto. Olha, depois do último recurso da defesa do Bolsonaro contra a condenação ser negado, os advogados do Bolsonaro tinham 2 escolhas. Apresentar mais um recurso de embargos de declaração, ou seja, os segundos embargos de declaração, porque já apresentaram um, ou então apresentar um outro recurso que é chamado de embargos infringentes, esse sim com um potencial de mudar a condenação. A questão aí é que os prazos para apresentar esses recursos eles não batiam e tinha até um risco envolvido. Se a defesa decidisse apresentar novos recursos de embargos de declaração para só depois apresentar os embargos infringentes, o Moraes poderia entender que esse novo recurso igual ao anterior era só para ganhar tempo, só para atrasar o processo. E nesse caso, o juiz, quando assim entende, ele tem a prerrogativa de encerrar o processo e dar início ao cumprimento da pena, impedindo a apresentação em seguida dos embargos infringentes, que é o recurso principal que pode mudar a condenação e que a defesa queria apresentar. Só que, se a defesa escolhesse a outra opção, não apresentasse os embargos de declaração, que tinham prazo de 5 dias e venceram ontem à noite e realmente não foram apresentados, para, em vez disso, apresentar diretamente o recurso de embargos infringentes, que tem prazo de 15 dias, que vence dia 3 de dezembro, que não venceu ainda. Nesse caso, o Moraes poderia entender, olha, não cabe embargos infringentes de qualquer modo, então ele poderia determinar o trânsito em julgado do processo desde logo e impedir que os embargos infringentes fossem apresentados, determinando desde logo o início do cumprimento da pena, argumentando aí que não cabem embargos infringentes contra essa decisão da turma que condenou Bolsonaro, porque só teve 1 e não 2 votos divergentes. Eu já apresentei em outros vídeos aqui uma discussão. Existe uma discussão sobre quando cabem embargos infringentes. Tem gente que diz que só cabem embargos infringentes quando tem no mínimo 2 votos divergentes, e não teve no caso Bolsonaro. Mas existe uma outra leitura, a qual eu me alinho, que diz que cabem embargos infringentes sempre que houver um voto divergente, diferente dos demais, e aconteceu, que foi o voto do Fux. Então, gente, e agora? Agora, a defesa ela pode até tentar apresentar os embargos infringentes antes do dia 3 de dezembro, mas, gente, o ministro provavelmente ele não vai voltar atrás agora que ele determinou o encerramento do processo. Ele vai simplesmente dizer, ó, não cabe embargos infringentes porque não teve 2 votos divergentes. Mas e agora? O que vai acontecer então com o Bolsonaro, hein? Eu vou te contar agora qual é o local que o Moraes escolheu para o Bolsonaro cumprir pena. Mas eu vou pedir para você, antes de sentar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para a voz conjunta da nossa indignação contra a injustiça chegar ainda mais longe. E vamos para o segundo ponto. Existia uma grande dúvida sobre onde o Bolsonaro iria cumprir a pena.
Papuda, Papudinha, Quartel do Exército ou Polícia Federal. E hoje nós tivemos a resposta. Adivinha? Bolsonaro vai cumprir pena na Polícia Federal, em uma sala de Estado-Maior. A mesma onde ele já estava a cumprir a prisão preventiva dele agora. Vamos ver exatamente o que disse o ministro Alexandre de Moraes na decisão? Olha aí a decisão, e ele disse: declara o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, o encerramento do processo, independentemente da publicação do acórdão dessa decisão, e determina o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro em regime inicial fechado, dessa pena de privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses de prisão. E agora vamos para o último ponto. Por que a Polícia Federal, hein, Deltan? E isso é legal ou é ilegal? É lá que ele deveria estar cumprindo pena? Olha, existem duas coisas que eu tenho que te explicar aqui. O Lula, quando ele foi preso, ele também ficou detido em uma sala de Estado-Maior da Polícia Federal. Então, por esse lado, o Bolsonaro também deveria ter um igual tratamento. Mas tem uma diferença. Existe o fato de que o Bolsonaro é militar. Então, pelo Estatuto dos Militares, é um direito dele, Bolsonaro, ser preso em uma instituição militar. Contudo, em uma movimentação política inédita, isso foi bloqueado pelo próprio comandante do Exército. Vejam aqui a opinião do comandante do Exército que foi revelada pela Veja. Aspas. O Exército não deseja Bolsonaro em um quartel. Ele corrompeu militares no intento golpista e mantê-lo preso ali seria simbolicamente desastroso. É isso que teria dito o próprio comandante do Exército. Ou seja, o comandante do Exército atuou ativamente para afastar o Bolsonaro de cumprir pena em um lugar em que ele tinha direito, como militar. É, gente, a lei no Brasil, ela virou detalhe. É assim mesmo, ela muda conforme a vontade dos poderosos. Você tem que se preparar para você não ficar à mercê da vontade dos políticos de Brasília e desses juízes que cada hora falam uma coisa. Então, se você quer se blindar desse tipo de incerteza, eu quero apresentar para você uma empresa da minha confiança, que é o Time Lion. Esse é o maior parceiro do consórcio Servopa do Brasil e que é especialista nos consórcios Servopa como investimento. O consórcio Servopa, para você ter ideia, ele foi fundado em 1966, gente, muito antes de eu nascer. É uma empresa muito sólida. E o Time Lion, ele vai te ajudar a garantir investimentos e até uma aposentadoria imobiliária por meio dos consórcios. Falando com o especialista lá do Time Lion, ele vai analisar a sua situação, os seus sonhos e vai te indicar o melhor plano para a sua aposentadoria. Aliás, você sabia que dá para fazer um plano de aposentadoria com consórcios? É isso mesmo. Você faz uma carta de consórcio e, após contemplar, você compra o imóvel, coloca esse mesmo imóvel para alugar e assim você pode usar até a própria receita do aluguel para pagar o seu consórcio, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então fala agora mesmo com o especialista do Time Lion. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição e nos comentários ou então mirar com o seu celular aqui no QR Code da tela. Eles são o time número 1 em consórcio do Brasil. E, dada a palavra do nosso patrocinador, eu deixo um abraço e até o próximo vídeo.